palavra aí no Salmos 147, versículo 3, Salmo 147, 3, a palavra diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Pai justo, nós somos gratos ao Senhor, porque é o Senhor que nos reúne nesta manhã mais uma vez. Estamos debaixo do nome de Teu amado Filho. Nos dê, Pai, nesta manhã, sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua palavra. Acrescenta-nos, ó Pai, mais de Cristo, nos dê uma memória fértil, fecunda, criativa, dinâmica, inspirada. Teu Espírito, Pai, possua as nossas mentes, para que então seja removido tudo aquilo que tem impedido Teu conhecimento. Pai, nos dá a visão espiritual de Teu amado Filho, Pai, precisamos dEle, sem Ele nós nada podemos fazer. Que a Tua palavra, Pai, venha frutificar em nossas vidas, que ela seja impregnada em nossos corações, saturadas em nós, para que jamais venhamos esquecer e possamos responder a Tua palavra de uma maneira prática, onde em tudo aquilo que nós fizermos, o nome e a pessoa de Cristo seja glorificada. Esse tempo está nas Tuas mãos, abençoa-nos, ó Pai, com essa verdade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, cura minhas feridas. Eu quero falar dessas feridas aqui, não essas feridas externas, não de umas contusões exterior, mas de umas feridas internas, aquilo que nos machuca, nos machucou. E claro que nesse mundo, alguém já disse que ninguém vive sem trombadas, ninguém vive sem esbarrões, ninguém vive sem ser machucado, sem ser ferido no seu interior. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele vem com aquele bálsamo de Gileade para estancar essa ferida, para curar, restaurar essa ferida. A gente vai analisar alguns aspectos dessas feridas. Não dá para a gente ver hoje tudo, porque é um assunto que levaria muito tempo e é de uma profundidade muito grande, mas nós vamos fazer um estudo panorâmico para que então os irmãos possam então, por si mesmos, ir diante do Senhor para buscar mais entendimento, mais luz, mais revelação na palavra, para que então vocês sejam homens e mulheres maduros. E uma das coisas que realmente o Pai deseja é falar conosco. O Pai tem uma ânsia em que nós tenhamos seus ouvidos abertos. Então, curando as minhas feridas, claro que estou falando aqui um pouquinho da alma. O nosso espírito foi regenerado, está tudo bem, somos filhos de Deus em Cristo, mas você é o seu próprio problema, eu sou o meu próprio problema. A nossa alma é uma alma adoecida. Então Deus, o Pai, através da nossa resposta, quando eu falo resposta, é ouvindo, as orientações divinas e na dependência do Espírito responder a Ele de uma maneira prática, ok? Então, feridas, que são essas feridas da alma? As feridas da alma, elas são aquelas que doem mesmo quando nós não vemos, mas aquilo nos machuca, porque está lá dentro. É quando aquilo que causou a ferida em mim, ela não está mais presente, mas ficou as feridas, e são feridas dependendo a ocasião. Claro que essa ocasião é igual aquela pergunta lá em João 9, quando Jesus disse para aquele paralítico: queres ser curado? Tem muitas pessoas que não querem ser curadas, porque aquele ferimento na sua alma as deixam vitimizadas. E tem pessoas que gostam de ser vítimas. Então, elas vivem uma vida aprisionadas em cadeias invisíveis dentro delas mesmas. Isso é um grande impedimento na vida espiritual com o Senhor, na vida relacional no casamento, na vida ali no seu trabalho. Tudo isso é um impedimento, Então nós vamos analisar hoje como que Deus, o Pai, então, Ele trata com essas feridas, porque essas feridas, meus irmãos, no silêncio da noite, se isso não for tratado, a pessoa, ela volta a sentir aquelas dores, e essas dores impedem o sono.
você não vai ter um sono tranquilo, e essas feridas doem, mas elas doem muito, elas doem os olhos, dói o peito, dói o coração, e a pessoa fica totalmente enrustida dentro de si mesmo, e aquela ferida começa a tomar os compartimentos da alma, a pessoa começa a ficar apodrecida por dentro. Por isso que existem tantas pessoas nervosas, bravas, irritadas, que andam dando coices por qualquer coisa. São pessoas que têm feridas ocultas no seu interior, que elas não querem ser curadas, não querem ser tratadas. Queridos, eu sei que também existem muitas feridas na alma que são causadas na infância, por abusos. O que mais? São muitas coisas, desamor, rejeição. Então, se a gente fosse enumerar aqui, há uma série de coisas externas que nos ferem internamente e que nós somos como aquela esponja, absorvemos tudo e aquilo nos faz de nós vítimas. Isto de fato é terrível, né? Indiferença ou pela mágoa de uma traição, tudo isso começa a gerar feridas dentro de nós e etc, e por aí vai. Eu sei também que muito tem se gastado, né, em terapia para amenizar esse sentimento doloroso que vai cobrando, é uma vida de cobranças. Quem é que cobra? É a nossa consciência, que quando Deus nos fez, Ele colocou dentro de cada um de nós uma consciência. E quem acusa não é as outras pessoas, é a tua própria consciência. É o peso de uma consciência ferida, de uma consciência que não lhe traz paz, que fica sempre lhe perturbando. São aquelas dores invisíveis que você não consegue de fato identificá-las. Então, queridos, mas as terapias, elas ajudam em certo ponto, mas elas não resolvem o problema do homem, o problema deste ferimento lá dentro, e nem mesmo o tempo apaga, porque se aquilo não for tratado, todas as vezes que você lembrar, ou de repente uma falta de perdão, aquela pessoa que lhe feriu, que você não perdoa, muitos dizem assim, eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar? Estou falando para filhos de Deus, é que você não quer perdoar. No outro domingo, se o Pai permitir, nós vamos falar sobre as consequências da falta de perdão. Meus irmãos, existe uma série de doenças no corpo que são trazidas por falta de perdão. As pessoas vivem numa masmorra, carregando um monstro que já foi morto há muito tempo. É terrível, mas elas não querem ser curadas. Agora, Jesus Cristo é aquele que pode libertar o homem plenamente dessas cadeias invisíveis, né? Libertar a alma dos seus cárceres, e os cárceres da alma vão se apertando cada dia mais, a pessoa ela vai ficando cada vez mais enrustida. Tem pessoas, meus irmãos, que por falta de perdão começam a andar encurvadas. Eu creio que até uns 35, 40 anos elas andam bem, mas depois começam a se encurvar, porque a palavra fala, a gente vai ver depois o texto, que a mão de Deus pesa sobre nós, pesa e a pessoa começa a andar encurvada. Queridos, tem muitos cristãos que vivem uma vida de miseráveis, porque às vezes não perdoa e porque não querem serem curados, entende? É uma busca de poder. Às vezes ela fala assim, vamos lá para a igreja, reunir como igreja, vamos buscar poder de Deus. Que história é essa de buscar poder de Deus? Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, em Mateus 28, 18, ele disse assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Na pessoa de Cristo tem todo o poder. A palavra fala em Colossenses 1, verso 16, 19, que na pessoa de Cristo habita toda a plenitude da divindade. Sabe o que é isso, irmãos? Tudo aquilo que concerne a divindade está em Cristo e Cristo em nós. Meus irmãos, para pensar um pouquinho. É que nós não meditamos.
Nós lemos as Escrituras passando por cima de muitas coisas, fazendo umas leituras, dinâmicas para ler mais rápido a Bíblia. Não, a Bíblia tem que ser, você tem que ser como aquele animal que come capim, que rumina. Você vai comendo, depois à noite fica ruminando para lá e para cá, com uma anuvia, fica ruminando a noite inteira. Nós não pensamos, então nós perdemos muito por falta de meditação. Um assunto também que vamos tratar oportunamente sobre a questão da meditação, como meditar de uma maneira agradável, que meditações que de fato agradam a pessoa do Pai. Mas, queridos, Senhor, cura as minhas feridas. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 142, versículo 7. Salmo 142, versículo 7. Aqui, queridos, é uma das orações, se você quiser ser liberto dessas feridas da sua alma, uma oração que eu aconselho você a fazer. Salmo 142, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, olha só: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Aqui, eu não vou meditar aqui, claro, não é nós vamos refletir nisso, mas primeiro ele queria ser liberto. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças. Ou seja, o Antônio disso aqui, que significa que uma alma no cárcere, ela não consegue dar graças. Nenhum escravo pode celebrar. Por isso que Jesus disse lá em João 8, quem comete pecado é escravo do pecado. Então não existe, depois de Adão, quando Adão pecou, não existe livre-arbítrio para o homem. Porque eu sei que muitos defendem que há um livre-arbítrio, sim, a pessoa pode fazer o que quiser, mas não pode. Porque quando que um escravo ele é liberto? Quando que um pecador ele tem livre-arbítrio? Quem comete pecado, disse o nosso Senhor Jesus, é escravo do pecado. E a pessoa não faz aquilo que ela quer. Irmãos, guarde bem isso aqui. A única coisa que você tem é uma coisa chamada vontade. E a nossa vontade, Satanás também sabe disso, e a nossa vontade, ela está subjugada a fazer toda a vontade de Satanás. Quem não é regenerado? Quando você escuta uma pessoa dizendo assim, eu faço o que eu quero, eu sou livre, não é livre. A pessoa está iludida, está enganada. Eu posso viajar o mundo, eu vou lá em cima, eu vou para lá, eu vou para cá, eu sou livre. Mentira, você não é livre, você está fazendo a vontade de Satanás. Está preso nos laços do diabo para cumprir não a vontade dele, da própria pessoa, mas a vontade do diabo. E ela acha que é livre. Irmãos, leia com bastante cuidado. Vou citar esse versículo aqui agora para vocês, não se esqueçam dele, é fundamental. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 em diante, 24, 25, 2 Timóteo, vamos ler aqui com bastante cuidado, para nós retomarmos aqui. Vou ler a partir do 24, mas o versículo X é o versículo 26, diz assim o verso 24, para nós pegarmos o contexto. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Aqui está uma coisa muito interessante, quem dá o arrependimento para nós arrependermos é Deus. Quando eu falo que vocês têm que se arrepender, estou colocando carga em cima de vocês, porque quem dá o arrependimento para nós é Deus. Então eu tenho que buscar o arrependimento ao Senhor. Senhor, conceda meu arrependimento, porque nós temos que nos arrepender é do nosso arrependimento, mas quem dá o arrependimento para nós é Deus, a fim de que Deus conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade,
Agora, olha o 26. Vamos ver aqui se a pessoa tem livre arbítrio ou não. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Então a pessoa, eu sou livre, faz o que eu quero. Não, você está cumprindo a vontade do diabo, falando que para quem não é regenerado. E quando nós somos regenerados em Cristo, Ele nos libertou. Nesse, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não nos libertar, nós não somos livres. Entende? E uma vez que eu sou livre em Cristo Jesus, através da obra consumada do Calvário, e à noite vamos ver sobre a questão do caminho da cruz. Há uma diferença muito grande entre obra da cruz e caminho da cruz. Então agora, Ele vai tratar com minha alma e Ele espera de nós uma resposta, ou seja, que eu então entrego a minha liberdade aos pés de Cristo, para que eu seja um servo, ali é doulos no grego, um escravo mais voluntário, um escravo por amor a Cristo, entende? Então, queridos, ou nós somos servos do diabo, ou somos servos de Cristo. Está me compreendendo? Muito bem, eu fiz esses parênteses aqui, vamos fechar. Agora vamos analisar mais um pouquinho a questão da alma. Tira-me, livra-me a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças. Queridos, esses sentimentos de alma ferida, eles são mortíferos em cada um de nós. São mortíferos. São os verdadeiros verdugos. Sabe o que é verdugo? Verdugo são aqueles carrascos que antigamente, vocês podem ler depois, em Mateus capítulo 18, de 23 ao 35, que aquele homem que foi perdoado de 300 mil denários, foi perdoado, porque quem perdoa perde, mas ganha, foi perdoado de 300 mil denários, e não perdoou alguém que lhe devia 100 denários. Então aquele que havia perdoado, voltou atrás, ele disse assim, olha, eu te perdoei toda aquela dívida, não devias tu também perdoar o teu conservo? E a palavra fala que aquele homem entregou aquele devedor aos verdugos. Verdugos são atormentadores. Essa questão é na falta de perdão. Esses atormentadores são aqueles bichinhos de estimação que as pessoas guardam no seu interior. São bichinhos invisíveis que começam a te cutucar. Ai, eu estou com uma dor aqui nas costas, não sei o que é, mas não curo. O médico diz que não tem nada e começa a espremer, a pessoa começa a sofrer e não dá para identificar do ponto de vista clínico. É uma dor de cabeça, é um problema na cabeça, e a pessoa, são os verdugos, os atormentadores, aqueles que batiam. E esses bichinhos, diz porque Jesus disse assim, assim também meu Pai Celestial vos fará, se do fundo não perdoardes cada um ao seu irmão. Isso é para nós. Então, queridos, quer ter uma alma sarada, curada, seja quem quer que seja que lhe ofendeu, não importa o tamanho da ofensa, em nome de Jesus, perdoa, fica livre dessa pessoa. Estava conversando com o pastor Glênio, ele disse para mim o seguinte, algum tempo atrás eu ia para Cascavel, e ia descendo para a rodoviária, ele foi de ônibus, e encontrei um desafeto, mas falou muito mal de mim na minha frente, e eu só sei que eu desci para a rodoviária, entrei no ônibus, e aquele cara estava aqui na minha garganta. Ele que nesse percurso de Londrina até Cascavel, ele ia dormindo, ele não conseguia dormir. Gente, mas o cara estava ali na garganta dele, sufocando ele. O cara ficou lá atrás, o cara desabafou, e ele sofrendo com o cara, chegou numa rodoviária, o pastor Glênio fala assim, olha, ô meu amigo, pode descer, você está perdoado, eu te perdoo, em nome de Jesus, desce do ônibus, deixa eu em paz. Aí disse que ele foi dormindo da cidade até lá em Cascavel, só acordou porque o motorista disse o seguinte, olha, opa,
Ponto final. Pode descer. Queridos, agora tem muita gente que gosta de ser vítima das situações. E esses verdugos são aqueles atormentadores que eles dilaceram as nossas forças e destrói totalmente a nossa perspectiva de vida. Verdugos. Agora, irmãos, nós temos um Deus que é Pai, que nos perdoa, que nos sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26, a palavra fala assim: eu, Senhor, sou o Deus que te sara. Mas Ele não vai nos curar se nós não desejamos ser curados. Vamos analisar um pouquinho aqui. Quantas coisas ruins, pecado, você cometeu na sua vida pregressa? Se fôssemos enumerar aqui, quantas vezes você ficou chateado, bravo? Quantas coisas erradas você fez? Pessoas que mataram, pessoas que estupraram, assassinos, e de repente conhece o Senhor, encontra lá no Salmo 103, versículo 3. Abra lá, por favor, e acompanha comigo. Salmo 103, verso 3, para nós entrarmos aqui no estudo e analisarmos outras coisas mais. Salmo 103, verso 3, que diz assim, olha que interessante, irmãos. Salmo 103, verso 3. Ele, Senhor, é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Irmãos, Ele perdoa todas. O perdão, Ele antecede a cura. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E enfermidades está relacionado ao campo da alma. Então, os ferimentos, eles são na nossa alma. Quando alguém te machuca, te fere, você vai ficar ressentido na tua alma. Você precisa perdoar, porque perdão é uma atitude. Não é assim, o mundo diz assim, deixa que o tempo resolve. Essa é uma linguagem mundana. Deus disse assim, se você souber que teu irmão tem algo contra ti, vai lá reconciliar com ele, né? Então, Ele perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E às vezes as feridas da alma é falta de perdão. Precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Então vamos avançar aqui com bastante cuidado, ver alguns detalhes importantes para o nosso crescimento com o Senhor. O que preciso dizer inicialmente é que existem muitos tipos de corações partidos e Cristo é eficiente para sarar a todos eles. Todos nós trazemos marcas em nossa vida e a verdade é que as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Infelizmente as pessoas, na sua grande maioria, não querem ser curadas. Preferem uma alma muito bem mascarada. E isso é sinal de uma alma ferida. Uma alma ferida que não se permite tratar é aquela que fica se escondendo atrás de cargos, atrás de ministérios, atrás de dons espirituais, atrás de uma vida isolada e antissocial. Não se relaciona com ninguém. A alma está ferida, aquilo lá está apodrecendo. Logo vai se manifestar um câncer, que isso é que faz. As pessoas não se relacionam, né? Muitas vezes alguém que tem uma espiritualidade excessiva está tão preocupado em revelar os mistérios de Deus para os outros, quando na verdade a sua própria vida deveria ser revelada. Precisamos admitir quem somos de verdade para sermos curados. Vamos ler Tiago 3,14, vamos ler na linguagem de hoje, que diz assim: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Queridos, o que esse texto está dizendo para nós aqui? Se você tem qualquer tipo de amargura
no seu interior, coração, alma, admita aos pés do Senhor que tem. Porque ele fala aqui, olha, se no coração, relacionado à alma, existe inveja, amargura e egoísmo, amargura é aquilo que de fato brota, está relacionado a uma raiz que brota e vira uma grande árvore irredutível. E o egoísmo é que as pessoas são tão duras, são tão cheias de si mesmas que elas não admitem que são doentes, que precisam ser tratadas. Agora, quando eu admito, então eu não vou mentir contra a verdade. Eu tenho um problema sério às vezes é com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com o sogro, com a sogra. Se aquilo não for tratado, irmãos, estou falando de aspectos práticos. Deus é muito prático. Não adianta aqui poderia muito bem trazer uma mensagem que faria vocês ficarem arrepiados, mas nós temos que ir tratar de maneira prática, que Deus é um Pai muito prático. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, nós temos o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, blá, 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 etc. Tá, você tem, mas o fruto do Espírito em nós tem que ser desenvolvido, como também a nossa salvação, que vamos ver hoje à noite. Desenvolver a vossa salvação, porque se nós temos o amor de Deus em nós, queridos, esse egoísmo nosso aqui tem que sair de cena. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, esse egoísmo tem que ser removido. Então, este amor de Deus, o Pai que habita em nós, ele precisa ser exercitado. Então, queridos, como que Deus vai exercitar o amor dele em nós? Queridos, eu não tenho dificuldade em amar pessoas que são amáveis. Amar vocês é tão precioso, tão bom, não tem dificuldade. Vocês são pessoas amáveis. Mas Deus vai trazer pessoas perto de nós. Puxa vida, essa pessoa, eu vou ter que me relacionar com essa pessoa, é demais. Ai, Senhor, eu não quero, não aguento. Você não quer ser curado, você não quer que o amor de Deus seja exercitado. Como é que você vai amar os inimigos? Amai os vossos inimigos, disse o nosso Senhor. Amai os vossos inimigos. Eu vou ter que separar do meu marido, da minha esposa, porque se tornou meu inimigo. Não, você separa não, ame com o amor de Deus. Não, mas é um inimigo. Então, a Bíblia diz que é para você amar o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Entende? Mas o problema é que nós fugimos. É melhor ficar no nosso cantinho, no nosso reduto ali, entendeu? Sofrendo as nossas amarguras, as nossas angústias e projetamos aquilo que somos nas outras pessoas. É a pessoa, é o fulano, é a fulana, eu não suporto nem sequer ver. Quando eu vejo, dói. Igual quando você empresta dinheiro para alguém. Filho de Deus, irmãos, é melhor não emprestar. Se você emprestar, não espera receber não. Se você emprestar, normalmente Deus vai lhe provar e a pessoa não vai te pagar. E todas as vezes que você vê aquela pessoa com uma camisa nova, você fala, olha lá, aquele sujeito está devendo para mim, está de camisa nova, e você começa a sofrer por dentro. Então perdoa aquele desgraçado. Oh, meu amigo, dinheiro, se lembra, é teu, é de presente. Você vai, porque quem perdoa perde, mas ganha uma paz, ganha alegria. Deus vai começar então a colocar você em níveis mais altos de provações para você crescer em espiritualidade com o Senhor. As pessoas que te ultrajam você fica realmente bravo, irritado, nervoso, mas Deus quer exercitar em você o fruto do Espírito, a longanimidade, sabe, a paciência, a mansidão. E como é que se adquire paciência? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, Senhor, Cláudio, eu tenho dificuldade, eu sou muito impaciente, eu orei para Deus me dar paciência. Eu não falei nada. Falei, gente, se ela soubesse que paciência, o que produz a paciência? Romanos 5, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Deus é muito prático. Irmãos, nós que somos bobinhos, se nós conhecermos como que Deus opera, muitos querem ver Deus, é o poder, não, é bagunça. Deus, Ele fala na sua palavra.
Aquilo que Ele revela no nosso coração, Ele quer formar também em nós. O problema é que Ele encontra em nós, na nossa alma, ferida, resistência. Então, se você tem amargura e egoísmo, então não minta contra a verdade, ou seja, admita isso. Porque se você não admitir, você sabe que você é nervoso, nervosa, você sabe que você é rabugento e rabugenta, você sabe que você não vale nada, mas você gosta de vender uma aparência, né? Olha, eu sou uma pessoa muito boa. De repente você é um fofoqueiro, uma fofoqueira, fala mal da vida de todo mundo. Nós temos que, conforme diz o profeta Daniel, a nós cabe nos corar de vergonha. Irmão, nós somos um bicho muito ruim, que nós não queremos ser tratados. A minha vida espiritual cuido eu. Não é assim? Irmãos, se renda ao Senhor, porque se de fato você foi perdoado pelo Senhor e não perdoa quem te ofendeu, você vai se tornar uma pessoa seca, porque a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Quer ver só? Abra aqui no Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. É muito interessante nós analisarmos isto e considerarmos. Então, confessa, diz assim, Salmos 32, verso 5. Olha o que a Bíblia diz aqui. Confessei-te o meu pecado. O que é confessar pecado? Aqui no original, tanto no hebraico como no grego, é concordar com Deus. Muitos entendem que é pedir perdão para Deus. Não é assim. Confessei-te o meu pecado. Eu concordo, Senhor. Aqui é pecado, é personificado. Igual Davi falou, em Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Então, confessei-te o meu pecado. Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Observa que pecado e iniquidade dentro da poesia hebraica é a mesma coisa aqui. Pecado, iniquidade, maldade são a mesma coisa. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Quando eu admito que sou, qual que é o resultado? E tu, que tempo que está o verbo aí, perdoaste? E tu perdoaste. Mas Jesus nem tinha sido morto ainda, mas para o Pai sim, para Deus o Pai, Ele era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, confessei-te o meu pecado, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Que lindo, meus irmãos. Então, as doenças, as feridas da alma, se não forem tratadas, nós vamos sofrer bastante. Mas vamos sofrer, porque olha o versículo 3, o que a Bíblia está dizendo aqui. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Você vai ficar doente, e começa lá no tutano, nos ossos. Envelheceram. Esse tempo atrás eu fui atender uma pessoa, já faleceu, estava com câncer nos ossos. Gente, eu não conseguia mais ficar perto daquela pessoa, de tanta dor. Faz alguma coisa, manda Deus curar. Mas quando começou a vomitar, olha, ele havia casado, separado da esposa, foi com outra e outras coisas que não vou falar aqui. Meu Deus, ele resistindo ao amor de Deus. Falei, só tem uma coisa para você que pode te libertar. Fala para mim. Jesus. Não resolve nada. Eu já rezei bastante, eu já orei bastante, e pastores vieram aqui, oraram, e então não resolve. Se Jesus não pode resolver, quem sou eu para resolver? Coloquei a minha viola no saco e fui embora. Deixa sofrer. Não quer ser curado. Percebe? Não quer ser curado. Então, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A pessoa fica doente, gemendo, porque ela quer gemer. Tem gente que não quer ser curado, gosta de ficar alimentando ali o seu vitimismo. Tadinho de mim, eu sou filho de Deus.
mas não perdoa. Eu sou filho de Deus, mas não perdoa. E aí os verdugos começam a atacar, e é terrível, queridos. Admitir é confessar. Então, uma das coisas que é fundamental, as pessoas que são viciadas em pornografia é uma doença terrível, qualquer tipo de vício, você ora a Deus para que Ele libertar. Se Ele não te libertar, Ele vai colocar no teu coração uma coisa que de repente precisa, porque às vezes você precisa de confessar isso não para o Senhor, mas para uma pessoa. Aí você vai ser curado. Lembra lá de Tiago 5, verso 16? Vamos ler esse versículo interessante. Tiago 5,16. Uma vez estava ministrando uma conferência, aí um pastor se levantou e disse o seguinte: eu sou viciado em pornografia. Meu Deus do céu, que bênção! Igreja é lugar de desabafo, mas a gente não pode desabafar hoje. Se você começar a desabafar, as pessoas te crucificam. Temos que excluir da igreja. Queridos, a igreja é um hospital de doentes, tem remédio para todos. Temos que acolher, nós temos que acolher as pessoas machucadas e feridas, às vezes até pela religião. Tiago 5, verso 16, a palavra fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Eu gosto de confessar para Deus. Não. O teu problema de pecado com o Senhor está resolvido na cruz em Cristo. Ele já crucificou o nosso velho homem, Ele já deu cabo do nosso pecado. Agora, confessai, aqui a palavra fala, os vossos pecados para quem? Uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Escolhe um homem que é de confiança, que é do Senhor, confesse o seu pecado para ele. Olha, eu sou viciado em pornografia, olha, eu sou cobiçoso, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Confessa aquilo que você confia, que amanhã ou depois o teu nome não vai estar aí na boca de todo mundo, você vai ser curado. Percebe, irmãos? Vamos avançar um pouco mais. Como você reage quando se encontra com alguém que o feriu? Como é a sua reação diante de pessoas que fizeram mal a você? Você sempre reage na defensiva? A sua resposta revelará se a sua alma está ferida ou não. Passado não resolvido é presente que incomoda. Ou seja, o passado é sempre presente. Quando seu passado não está resolvido, ele não é mais passado, é presente que perturba. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento, no seu casamento, na sua relação com seus filhos, comparece na sua relação com Deus. Lembra daquela oração, Pai Nosso? Chega um momento da oração que ela diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoa, mas assim como eu perdoo. Como você perdoa? Agora, você foi perdoado pelo Senhor. E se você não perdoar, vamos ler aqui Marcos 11, 26, que diz assim: mas se não perdoardes também... Perdão, vamos começar de novo, eu fiz a leitura errada aqui. Vamos lá. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Está vendo aqui? A falta de perdão, irmãos, nesse sentido, deixa a pessoa paralítica em suas emoções. Fica paralisada, né? Então, não é preciso que os nossos pés estejam amarrados nos troncos, mãos. Se você não perdoar, você fica preso nas masmorras que te machuca. A falta de perdão é uma terrível forma de aprisionamento.
deixa a pessoa totalmente aprisionada. Agora, que qualidade de vida tem um cristão que foi salvo pelo Senhor e que não perdoa? Qual a qualidade de vida dele? Meu Deus, fica preso nas cadeias invisíveis, nas masmorras de si mesmo. Gente, é um sofrimento terrível. Eu quero ser livre, ser liberto, sair gritando: olha, se eu ofendi alguém, está perdoado em nome de Jesus, não quero carregar ninguém comigo não, quero ser livre. Então perdoa aqueles que lhe ofenderam. Então não há desculpa para aqueles que optam por viver no erro, sob a muleta da fraqueza e, consequentemente, em constante sofrimento. Ah, mas nós somos tão fracos, né? Isso é muleta. Toda a nossa fraqueza, Deus em Cristo já levou naquela cruz do Calvário. Então, Ele é a nossa força. Nós somos fracos nele, mas Cristo é o nosso tudo. Ele é a nossa fortaleza. Lembra do Salmo 27, como é que ele começa dizendo? Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Bem presente na angústia, ou seja, qualquer angústia que nós vamos passar, se alguém nos ofende, a gente perdoa, mas às vezes vamos ficar angustiados, Ele sofre junto conosco. Ele é um Pai empático, Ele é um Pai bem presente na tribulação. Bem presente, a ideia é dizer o seguinte: eu estou tão junto com vocês, que dói mais em mim do que em vocês, porque Ele disse através do profeta: quem tocar em vocês, está tocando na menina dos meus olhos. Ele sofre. Irmãos, Deus é amor, Deus é amor, e nós somos o amado da alma dEle, porque quem Ele ama tanto, quem o Pai tem tanto prazer, é em Cristo, e Cristo está em nós. Irmãos, você é muito amado pelo Pai, então por que não perdoar? Perdoa, experimenta perdoar, porque se você não perdoar, alguém disse certa vez o seguinte: olha, aqueles que não perdoam, é você tomar veneno, esperar que aquela pessoa morra. Para quê? Vai viver uma vida de liberdade. As pessoas dizem que são de Jesus, creem nele, se reúnem como igreja, leem as Escrituras com esmero, mas quando se refere às feridas que as fazem sofrer constantemente, elas não perdoam. Tornaram-se tão acostumadas a reabrirem suas feridas por meio de retornos ao passado, que quando indagadas por Jesus, se querem a cura, insistem em apresentar desculpas ou culpar os outros por ainda não terem sido plenamente restauradas. Se você foi perdoado pelo Senhor, perdoa os teus ofensores. Vamos ler aqui Efésios 4:32, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Queridos, guarde bem isso aqui: a falta de perdão da nossa parte deve ser encarada como uma agressão contra a santidade de Cristo. Se Ele, que é Senhor da glória, se fez carne, se humilhou até a morte de cruz para nos perdoar, quem é você que não perdoa o seu irmão? Se é que é irmão, porque às vezes pessoas que de fato não querem perdoar têm que reavaliar a sua salvação, se de fato é um filho de Deus, porque a característica de um filho de Deus é perdoar. A ferida foi muito grande e profunda, mas não se compara ao teu pecado, que Ele tirou você do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, perdoado, purificado, santificado. Como que não vamos perdoar, meus irmãos? Olha, vou dizer uma coisa aqui com muita reverência, me ocorreu na minha mente agora. Se Deus, que é Deus Todo-Poderoso, Ele desceu em Cristo e nos perdoou,
Deus nos perdoou. Ele é Deus, é o soberano, o nosso Pai. E aqueles que não perdoam, sabe o que eles estão querendo ser? Mais do que Deus. Há um sopro satânico assoprando aí. Me feriu, disse domingo passado, que quando você está se sentindo ofendido, quando você tem dó de você mesmo, você está sob influência satânica. Como Pedro disse: Senhor, para a cruz não, arreda de mim, Satanás. Nós podemos ser esses crentes aleluias, glória a Deus. Aqui é muito fácil, mas do portão para fora, aí que começa o culto da vida. O culto ao Senhor é daqui para fora. Aqui é um lugar para a gente rever os irmãos, sermos edificados pela palavra, mas ali no seu trabalho, pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas chatas perto de você, pessoas que vai te cutucar, pessoas que vai mexer com você, que vai te ferir, para você perdoar, para você amar. E a gente pensa que a gente vai destruir os nossos inimigos indo confrontando eles. Não. Como é que Paulo fala? Não te deixes vencer com o mal, Romanos 12, mas vence o mal com o bem. Como que se vence o mal? Vence o mal com o bem. Irmãos, e quanto bem que nós temos em Cristo. Abre em Filemão 1, versículo 6. Meus irmãos, por favor, vamos acordar e olhar para a palavra dele. Filemão 1, verso 6. Eu vou ler aqui a partir do 4, porque é um texto lindo demais. Diz assim a palavra, Filemão, capítulo 1, só tem um capítulo, vou ler a partir do verso 4, mas o foco é o versículo 6, que diz assim: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Quem tem fé em Cristo tem também com todos os santos. Agora, olha o versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Em Cristo está todo bem. Então vence o mal com o bem, porque Ele é aquele que vai pelejar por nós. Ele vai pelejar com o bem. Jesus arrebentava os seus inimigos amando eles. Você quer destruir os teus inimigos? Ame-os. Fala, você não vale nada, mas eu te amo. Mas não seja um amor sem fingimento. Fala, Senhor, teu amor já está em meu coração para me amar quem que não presta. Eu quero amar com teu amor. Eles ficam sem ação. Imagina um cara vai fazer guerra contra você e fala assim: meu amigo, eu te amo, cara, você é muito especial para mim. Fica sem ação, as armas caem por terra. Não tem ação quando você vai, como aquela guerra que teve lá, eu esqueci o nome do livro, conta essa história, que os americanos capturaram um inimigo alemão e mataram muitos, e tinha um grupo lá de alemães que estava lá em Fira batendo assim, aquela, como é que fala? Batendo, fazendo uma revista, né? E de repente foi no bolso de um cara lá, opa, é uma arma, vai para o chão, pegou, puxou, era um Novo Testamento. Era um Novo Testamento, aí ele, e esse americano que era um cristão, pegou e leu na contracapa, sabia o que era, sabia ler um pouco alemão, e estava escrito assim: olha, é um recado da mamãe, quando tiver muito apertado na guerra, muito sofrimento, lembra, filho, de ler essa Bíblia, é para você, e não se esqueça do Senhor. Esse soldado foi lá, o cabo foi lá e vem para cá, foi lá, levou dentro da barraca dele, vai lá, toma um banho bem quente e trocou de roupa. Aí o general falou o seguinte: que guerra que é essa? Não, aqui não tem guerra não, esse aqui é meu irmão em Cristo, ele é um irmão querido. Não, ele, que coisa maravilhosa. Imagina como é que estava o coração daquele soldado também, né? Imagina a cena. Então a gente tem que vencer o mal, com o bem, amando os nossos irmãos. Então aqui fala sede. Essa palavra sede é a condição que Ele nos dá para ser. Antes, sede uns para com os outros benignos. Fruto do Espírito é benignidade. Compassivos. Cristo é compassivo, Ele habita em nós.
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vai perdoar? Não vos perdoou. Meu problema com o Pai está resolvido. Queridos, Isaías 43, versículo 25, a palavra fala assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e do teu pecado não me lembro mais. Ele mesmo, não foi anjo, ele disse assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Senhor, perdoa os meus pecados. Filho, você já está perdoado. Você é um filho que eu lhe aceitei naquilo que o meu filho fez na cruz do Calvário. Que coisa linda, irmãos, precisamos de avançar. Agora, se você não perdoa, você vai carregar muitos fardos, um peso nas suas costas insuportável. Vamos lá para os Salmos, estamos lendo muitos Salmos hoje, mas vale a pena. Salmos 38, veja aqui, irmãos, que coisa terrível. Salmo 38, versículo de 4, vamos pegar aqui do 4 até o 8, já está bom. Diz assim a palavra, Salmo 38, de 4 em diante: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Essa palavra aqui, abatido, aqui no original é ansioso. E ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Desassossego é uma enfermidade da alma, é uma doença da alma. Muitas vezes o desassossego, às vezes são feridas. Quando você tem uma ferida na sua alma, alguém que lhe ofendeu, que faz de você vítima, aquilo não deixa você ficar sossegado. Agora, queridos, Jesus Cristo, ele diz assim: vocês estão carregando esses fardos aí à toa. Mateus 11, a partir do verso 28. Ele faz aquele lindo convite: vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados e oprimidos. Vinde a mim todos vós estáis carregados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Uma alma descansada é uma alma sossegada. Você quer ver, mostrar para vocês quem que é o maior carregador de fardo do mundo? Aqui no Salmo 68, rapidinho, versículo 19. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Graças ao Senhor que ele está escrito. Então, quando a coisa começa a ficar pesada, fala: Senhor, este fardo é teu, eu não consigo carregar, leva. Diz assim a palavra. O versículo 18, uma referência lá de Efésios 4:8, que ele subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Agora veja o 19: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Irmãos, que Deus que nós temos, que Cristo nós temos, que é dia a dia Ele leva o nosso fardo. Então, para que Ele leva o nosso fardo? Para você viver uma vida leveza, uma vida leve, uma vida tranquila. Oh, meus irmãos, nós precisamos aprender o que significa descansar no Senhor. Tem muita gente sofrendo porque elas de fato não querem ser curadas. Mas vamos avançar aqui. Eu não tenho dúvida de que a chave para perdoar os outros é deixar de se concentrar no que eles fizeram e começar a concentrar-se no que Deus fez por você na pessoa de Cristo. É por isso que sabemos que o amor tem dois encargos principais: um é dar, o outro perdoar. 1 João 3,16 diz assim:
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você não tenha dúvida de que Ele deu a sua vida por você. João 10:11 fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, isso traz grande alegria para o coração. Meu Senhor deu a sua vida por mim e por você. Agora, nós gostamos de João 3,16, né? Deus amou o mundo de uma forma tão louca, tão absurda. Essa palavra tal não dá para definir. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora aqui eu amei, parece que é a mesma coisa. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Queridos, uma coisa que me deixa assim muito intrigado, porque Jesus ele disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, Mateus 20:28, e dar a minha vida pelas ovelhas. Que coisa linda! Agora, nós devemos dar também a nossa vida, dar tempo para o seu irmão. Esteja sempre à disposição, não foge dele não quando ele precisar de você, porque Deus vai te usar para ajudar. Nós falamos assim, nós queremos ser tanto usados pelo Senhor. Queridos, todos os dias nós temos tantas oportunidades de servir os outros, não é assim? Como aquela mulher chegou para Moody e disse o seguinte: Sr. Moody, eu tenho o dom da palavra, eu quero ser uma pregadora. Moody falou o seguinte: você é casada? Sou. Você tem quantos filhos? 6 filhos. Então, você tem uma boa plateia para começar seu ministério lá na sua casa. Vai pregar para eles. Aí depois, se eles crerem, aí nós temos bastante campo. Aí vai a família inteira servir. Quando Deus chama um, chama todos. Eu já tenho isso aí. Uma vez, em São José do Preto, nós atendemos uma missionária. Ela foi missionária por conveniência, mas toda machucada, ferida, porque Deus havia chamado o marido dela para missões, ele tinha que ir. Fala, mas eu não posso, eu tenho tantas coisas aqui, meu filho pequeno, então você fica e eu vou. Você acha que isso é projeto de Deus, irmãos? Misericórdia! O que é isso? Quando Deus chama alguém de casa para o trabalho, chama todos. Chama todos. Então aqui, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vamos avançar. Um dos grandes entraves na cura das feridas da alma é esconder a nossa dor. Isolamos o coração, ocultamos os sentimentos doloridos e assim damos um relatório racionalizado de nossos traumas. Meus irmãos, dizem que chorar é muito bom e podemos concordar com isso, mas o choro que resolve o problema da nossa alma doente é aquele que é ouvido por outras pessoas e não aquele que é feito em secreto no nosso quarto. Ali também é fundamental, também é importante. Às vezes a gente chora aos pés do Senhor, isso é tão bom, mas para muitas feridas da alma, Ele quer que você vá lá com seu irmão e fale: olha, eu quero aqui falar de um problema meu, eu quero que você me escuta. E você olha para ele olha para você, você começa a falar, você não consegue terminar, você começa a cair em choro, e aí você vai lavando a sua alma, você vai sair dali aliviado. Que gostoso que é, irmãos. Mas o problema nosso é olhos enxutos. Nós não choramos, nós temos vergonha de chorar diante dos nossos irmãos. Misericórdia, que tristeza. Então devemos confessar nossas dores com outros irmãos para sermos curados. Eu coloquei esse texto aqui de novo de propósito, para ele fixar bem na nossa mente. Vamos ler aqui Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Talvez nesse auditório tenha gente assim, que tem essa dificuldade, né?
Mas você quer ser curado? Confesse. Procura alguém da sua confiança e vomita. Fala assim: olha, meu irmão, minha irmã, eu vou precisar do teu ouvido, vou fazer do seu ouvido um pinico agora. Eu preciso soltar tudo para fora, me escuta e ora por mim. Ei, irmãos, vai experimentar a verdadeira cura. Mas o problema é que nós somos egoístas. Nós queremos demonstrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Agora você sabe quem você é. E Deus te conhece mais do que você. Então, coloca para fora. Fala assim: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser liberto. Lembra de 1 Pedro 2, versículo 24? Pedro ele escreveu assim: carregando Ele mesmo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, ou por suas feridas, fomos sarados. Irmãos, cada golpe de Cristo na cruz do Calvário, cada ferimento, foi para que você e eu fôssemos sarados. Para quem que nós estamos olhando, irmãos? É para o Senhor? O problema nosso é que a gente confia muito em pastor. Acha que pastor não tem problema. Queridos, talvez eu seja pior do que todos vocês aqui. Se vocês me conhecessem, vocês não dariam tanta moral para mim não. Se vocês soubessem quem eu era no passado. Pensa numa pessoa monstruosa. Pensa num sujeito que era safado, sem vergonha. Queridos, tem nojo, sabe? E às vezes Satanás tenta trazer isso à tona. Eu falei: não, está apagado, ficou no passado. O pastor, para com isso, irmãos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Cada um tem, Deus concedeu a mim o encargo da palavra, percebe? Somente isso. Às vezes nós colocamos pastor num pedestal que ele não deve estar. É o homem de Deus, é o ungido de Deus. Talvez por trás do púlpito está um cão. Paulo fala assim, Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães. Quem são esses cães? Isaías 56:11 fala: tais cães são gulosos, são pastores que nunca se fartam. E Apocalipse 22:15 fala: fora ficam os cães, os mentirosos, os assassinos. Satanás tem os seus pastores atrás dos púlpitos. Leia depois 2 Coríntios capítulo 11, de 14 a 16. Que história é essa? Temos que ser bereanos. Eu não vou salvar a sua vida, eu tenho que apontar a verdade, mas a salvação é individual. Eu também não vou entrar de mãos dadas com minha esposa lá no céu, nem você com seu marido, nem ela comigo. Se ela creu, ela vai para a glória. Se eu crio, eu vou para a glória. E se eu crio e ela não creu? Ela vai ficar. Agora eu tenho que pregar para ela, tem que viver uma vida cristã diante do Senhor e dos olhos dela, percebe? E não tem que dar satisfação da minha vida para ninguém. Agora o Senhor, queridos, abra lá em Oséias. Às vezes nós temos mais medo da opinião dos outros do que do Senhor, meus irmãos. Oséias capítulo 6, versículo 2, que fala da obra da cruz. Mas o versículo 2, eu quero que você preste bem atenção, olha só. Depois, Oséias 6:2, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante de quem? Dele. Você vive diante dele, tem que prestar conta para ele, não é para pastor. Eu posso ouvir as confissões, mas nós vivemos diante dele, é aquele que nós temos que prestar contas. Estão me compreendendo, irmão? Agora, até quando a gente vai viver uma vida mesquinha? Gente, o Senhor tem aberto para nós tantas riquezas insondáveis, e muitos não desfrutam das suas riquezas porque são medíocres, são egoístas, não perdoam, ficam vivendo uma vida, logo começa a adoecer. Aqui, essa região, porque as emoções reprimidas, elas estouram no nosso corpo. Doenças,
bico de papagaio, enxaqueca, as dores no corpo, eu não consigo nem se levantar. Os verdugos. Queridos, vamos viver uma vida totalmente libertos, né? Vamos aqui avançar um pouquinho mais. Nós somos uma raça ferida, sofrida, traumatizada, magoada, doente, uma raça enferma que sofre as dores dos seus próprios pecados e dos pecados dos outros, dos algozes que nos ferem profundamente. A natureza do ser humano encontra-se apodrecida em seu âmago e precisa mais do que um paliativo. Porque, irmãos, a religião também cura. Religião cura. Jesus disse naquele dia que muitos vai dizer: nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres de curas, mas nunca vos conheci, porque era uma cura superficial. Olha o que diz aqui Jeremias 8:11: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Queridos, que tragédia! Que tragédia é isso? Uma cura superficial. A pessoa pode ser curada de câncer, um milagre. Imagina só, se alguns irmãos aqui que eu conheço viessem dar testemunho das suas curas. 3 meses aqui não tinha lugar de pôr gente. Nossa, a gente tem muito problema, né? Misericórdia, mas graças ao Senhor, irmãos, que Ele tem nos confiado a sua palavra, a revelação da palavra. Nós estamos em busca de cura. Cura é uma consequência. O que adianta? Me lembro do Dr. Martin Lloyd-Jones, morreu em 1981 com câncer. E o pessoal ia lá, o pessoal da comunidade orava: vamos orar, Deus vai te curar. Chegou um dia, ele disse o seguinte: pessoal, não orem mais por mim, vocês estão me detendo a glória. Para de orar, está doendo muito, mas eu tenho paz, eu sei em quem tenho crido, eu sei aonde eu estou e sei para onde que vou. Então, por favor, deixa. E aí, em 1981, esse grande homem do Senhor faleceu. Que preciosidade! Que preciosidade! Curam, mas curam superficialmente, não vai lá no cerne do pecado. Curam, mas é superficial. Milagres onde as pessoas são curadas, mas não regeneradas, então não há paz. Só há paz quando há regeneração. Efésios 2,14, a palavra fala assim: porque Ele, Paulo referindo ao nosso Senhor, Ele é a nossa paz. João 14:27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então o mundo tem uma paz para dar para as pessoas. Não se turbe o vosso coração. No mundo tereis aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Queridos, lá em Isaías 9, versículo 7, fala que o 6, final do 6, fala que Ele é o príncipe da paz, e o 7 fala que nós iremos ter uma paz sem fim, porque Cristo é a nossa paz. E agora, deixa eu citar para vocês um texto. 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, verso 16. E aqui fala que é uma paz, 2 Tessalonicenses 3, verso 16. Quando se ganha uma experiência de regeneração, você vai ter uma paz em todas as circunstâncias. A palavra de Deus, ela diz assim, olha que interessante. Ora, 2 Tessalonicenses 3,16. Ora, o Senhor da paz, porque Ele é a paz, Ele mesmo, olha só, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Queridos, é paz em todas as circunstâncias. Boas ou ruins, nós vamos ter paz. Você tem Cristo, você tem paz. Curar superficialmente é tratar apenas dos efeitos externos sem ir à causa. É paliar os sintomas mascarando a doença. É dizer, está tudo bem, filhinho.
Os médicos nos advertem sobre dar determinadas medicações que mascaram os sintomas. Multidões têm sido enganadas com os curativos dos curandeiros. Os charlatões iludem, mas não curam. A história tem demonstrado que é sempre assim. Eles estavam lá, naquela época, prometendo e fazendo o povo esperar por um tempo de cura, e o tempo de cura não vinha. Veja que tragédia aqui, irmãos, em Jeremias 8,15, que diz assim: espera-se a paz e nada há de bom, o tempo de cura e eis o terror. Meus irmãos, que tristeza. Sabe o que acontece muitas vezes? É que as pessoas, elas fazem tantas pelas outras pessoas, né, mostrando aquela espiritualidade, mas elas não são, não tem isso, entende? Então, se eu me lembro, deve ter um versículo, abra no livro de Jó, que vai ilustrar isso, capítulo 30, Jó 30, vamos ler aqui, irmãos, 2 versículos, vai mostrar isso. As pessoas fazem tudo pelos outros, mas este fazer pelos outros, muitas vezes é para ocultar aquilo que a pessoa é, em realidade. Jó 30, 25 e 26, diz assim, olha aqui o Jó, antes de ser tratado na sua alma, ele disse assim, versículo 25, Jó 30, 25, acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Ô Jó, puxa vida, você era um cara que era impressionante. E aí no verso 26, aguardava eu o bem e eis que me veio o mal, esperava a luz, veio-me a escuridão. Claro, Jó não era regenerado ainda, ele chorava pelos outros. Ai gente, entendi, irmão, peraí Jó, que história é essa? E olha o versículo 27, como é que ele estava: o meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. O meu íntimo se agita, uma alma não tratada é uma alma agitada. Mas aí, o Senhor foi tratando com Jó, usando Satanás para tratar com Jó, até que ele chegou ao ponto de dizer o seguinte, Jó 40, eis que sou indigno. Aí tem salvação, porque Jesus veio salvar o indigno. Quando Jó era reto, bom, justo, temente a Deus, desviava-se do mal, não tinha salvação para ele. Deus não veio chamar justos, Deus não veio chamar pessoas íntegras, retas, embora integridade, retidão, desviar do mal, é muito bom para a sociedade, é bom para os governantes, é bom para as prisões, não é assim? Mas Jó não era regenerado. Mas quando ele reconheceu que era indigno, aí Deus pôde salvá-lo, porque antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, eu me detesto no pó e na cinza. Maravilhoso nosso Senhor. Então espera-se a paz e nada de bom, tempo de cura e eis o terror. Queridos irmãos, será que não há uma cura para os traumas humanos? Será que temos que viver a vida toda com enfermidades crônicas, com dores cruéis ou com sofrimentos permanentes? Poderemos ser curados na alma ou só salvos no espírito? No livro do profeta Jeremias existe um dos textos bíblicos mais preciosos, pelo menos para o meu coração, nestes dias de tanto curandeirismo superficial. Se você realmente quer ser curado na sua alma, ore como orou aqui o profeta, Jeremias 17,14, que diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Quando tem cura, aí nós podemos louvar, podemos celebrar o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai Santo, pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos em torno da Tua Palavra para aprender algo mais de Ti. Continue falando conosco, Pai, nessa tarde, logo mais às 15 horas e também às 19 horas, Pai. Abra os nossos ouvidos e corações e coloca a sede no nosso coração por Ti. Leva-nos guardados para os nossos lares. Em nome de Cristo oramos. Amém.